Olá família, tudo bem com vocês? Como você já viu pelo título, eu vou fazer aqui um resumo sobre esse livro que é Transformando Crianças em Vencedores Espirituais, do George Barna. Primeira coisa, o George Barna, ele tem um ministério infantil, ele ficou, acho que foi 15 ou 20 anos, não lembro agora exatamente o ponto certo, foram 20 anos, focando especialmente em adultos, porque na cabeça dele são os adultos que dão as cartas no mundo, portanto, eles são o foco. Então, para ele, os adultos eram o foco e Deus mostrou para ele que não. E por que não, gente? Porque simplesmente quando você foca nos adultos, né, você deixa ali como o resto dos ministérios, o resto da questão financeira, né? Todo o foco ele tá para adulto e a criança ela realmente fica com o resto, ela não tem toda a atenção. E é durante a infância que você tem a criação da visão de mundo. E o que é a visão de mundo? A visão de mundo é a base, é o que você tem como certo, errado, bom, mal, o que você... São as bases morais, né? Os princípios que você tem aí regendo a sua vida. E ele diz que as 4 dimensões do bem-estar das crianças, que é a saúde física, intelectual... Vou ler aqui, gente, para ficar mais fácil. Sucesso educacional e desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico e saúde, situação econômica e desenvolvimento emocional e comportamental. Essas são as 4 dimensões do bem-estar da criança. E para isso aqui dar certo, para isso aqui ser legal mesmo para a criança, você precisa desenvolver, né, a parte espiritual. Como a parte espiritual vai impactar na saúde da criança, no desenvolvimento físico da criança? Vai impactar. E entenda o que ele falou, eu achei isso incrível. De um momento em que a criança tem uma visão de mundo bíblica, cristã, ela não vai ficar comendo muita besteira, porque ela entende que o corpo dela é o templo de Deus, né? O templo de Jesus. Então, ela não vai ficar comendo besteira o tempo todo, porque ela vai entender que ela precisa fornecer alimento para a nutrição daquele corpo. Ela não vai ceder tão facilmente à imoralidade sexual, pelo mesmo motivo, ela tem ali as leis de Deus no coração dela, então ela não vai sair ficando com qualquer um, ela vai ter a tendência a se guardar, a esperar a pessoa que Deus preparou para ela, porque ela tem essa confiança em Deus, porque ela tem essa visão espiritual, ela tem essa visão cristã sobre a vida, sobre o corpo dela. Então, sobre a parte intelectual, como é que funciona isso? Gente, essa criança, ela tem ali já um costume de estar buscando diariamente a Deus, ela já tem aquele costume de estar lendo a Bíblia, de estar fazendo ali um diário, anotações, o devocional dela. Ela já tem um costume, uma facilidade de estar estudando, de estar pensando, de estar raciocinando, botando o tico-teco para funcionar. Então, e outra coisa, todo mundo sabe que nas igrejas hoje, nas escolas hoje em dia, tem muita ideologia sendo passada por causa do nosso sistema de ensino, né, baseado aí em Paulo Freire. Então, se você coloca uma visão de mundo cristã, a sua criança tem muito mais dificuldade de ser impactada, infectada por essas ideologias. Então, todo o âmbito do bem-estar da criança, ele é fundamentado nessa visão de mundo. E essa visão de mundo, quem coloca nela é você. Pai, mãe, tios, avós e trabalhadores aí de dentro da igreja. Então, se você conseguir fazer com que a sua criança crie uma visão de mundo cristã, você vai estar fornecendo para ela as melhores armas, porque é com essa visão de mundo que a gente aprende a lidar com as cartas que são dadas no mundo, né? Uma coisa bem legal também que fala no livro é sobre a questão das influências, né? As influências do pai, da mãe, dos familiares, da sociedade, da comunidade, da escola, livros, revistas, internet, filmes, etc. Também sobre o nível de influência sobre cada faixa etária, né? Sobre cada fase, na verdade, da vida da criança e o que você pode fazer, entendeu? Então, você tem aí um direcionamento e uma explicação, são colocadas as cartas na mesa para que você entenda até onde você consegue ir, não até onde você pode, até onde você consegue ir. Não adianta você fazer algo que a criança não está ali disposta a entender. Na verdade, ela não tem inteligência cognitiva ainda para estar entendendo com aquilo. Também não adianta você colocar filmes
exemplo, né? Permitir que a criança assista filmes achando que ela vai ter ali um emocional realmente, né? Um racional para separar o que é bom, o que é mal e pegar só o que é bom. A criança não tem isso, ela absorve tudo. E você, como pai, é quem vai filtrar isso, porque ela vai absorver o que ela vê. Ela vai ver o que você permitir, você vai permitir o que você acha bom ou mal. Ah, mas eu não faço, eu não seleciono os desenhos. Ou então, já vi muita gente falando isso, eu seleciono os desenhos. Tá, quais desenhos ela assiste, tal. Mas você sabe qual é a mensagem desse desenho? Não. Mas é desenho para a idade. Não é porque é para a idade que vai servir para sua criança, tá? Então, veja realmente, se você não viu o filme que a sua criança está querendo assistir, procure na internet. Procure trechos na internet, procure o que as pessoas estão falando sobre esse filme na internet, para que você tenha realmente um poder de decisão consciente, se aquilo é bom para sua criança ou não. Ou então assista junto. E conforme você for vendo alguma coisa errada, você tira e você explica o porquê você está tirando, porque aquilo ali não é bom para sua criança. Fala também sobre a batalha espiritual, e uma das frases que mais me impactou aqui, né, fala que a maior vitória do inimigo é convencer a todo mundo de que não existe uma batalha espiritual acontecendo. Então, o que o inimigo quer? Ele quer impactar seu filho. Como? Fazendo com que você fale uma coisa e faça a outra. Fazendo com que você ensine algo para o seu filho, né? Tudo que você está ensinando aí com a maior boa intenção do mundo, ou que você faça algo que o seu filho vai olhar e vai entrar em contradição e o que você está tentando ensinar caia por terra. E é aí que ele entra. Mas se você não sabe que ele está tentando atingir seu filho, você pode simplesmente relaxar e curtir a vida. Então é isso que o inimigo ele quer que a gente abaixe a guarda, ele quer fazer as coisas um pouquinho, ele não chega, entendeu? Querendo acabar com o mundo de uma vez. Ele acaba com a visão de mundo do seu filho, ele acaba com a esperança do seu filho, ele acaba com a fé do seu filho, ele acaba com a confiança do seu filho. E quando eu digo filho, pode ser sobrinho, pode ser neto, pode ser aluno, tá? E aqui também diz, a visão do mundo de cada adulto é formada até os 13 anos e após isso é muito mais difícil mudar. Por esse motivo, o inimigo foca tanto nas crianças. O livro também fala de como criar vencedores espirituais e de quais são as ações dos pais relacionadas diretamente nessa função. Muitos acreditam que não são capazes de cuidar da vida espiritual dos filhos, colocando então essa responsabilidade sobre a igreja, acreditando que o mais importante que podem fazer é levá-los à igreja ao domingo, né, ou no dia da semana de escolha, para que eles recebam a instrução. E uma pesquisa que mostra, né, que o grupo fez, que revela a crença dos pais, é que elas estão fazendo o que lhes foi ensinado. Então, assim, meus pais me levaram à igreja e eu faço isso com meu filho, porque eu aprendi desse jeito. E hoje, eu me saí bem. Minha mãe fez comigo e eu me saí bem. E fala também que é muito difundida essa ideia de realmente de que a pessoa se saiu bem, porque ela não tem uma intimidade, ela não tem ali um relacionamento diário, né, com Deus. Ela simplesmente vai à igreja e acha que ela é salva porque ela confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e pronto, isso é suficiente. Não, isso não é o suficiente, você precisa realmente buscar a Deus. Ser cristão não é falar que é cristão e você viver sobre as leis de Deus, é você buscar a Deus todos os dias, é você louvar, é você entender a magnitude do nome de Deus e sobre o impacto dele da sua vida e você amar isso com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo, né? Ir à igreja domingo só não é necessário, não é o suficiente. Outra coisa também que fala, eu falei, né? Não adianta mostrar uma coisa e falar outra, é isso que o inimigo quer, ele quer fazer com que você entre em contradição. E uma das partes bem importantes também que eu achei do vídeo, do livro, de como você pode ser intencional nessa criação dos filhos, de vencedores espirituais, né, de alunos, não necessariamente só de filhos. Você pode fazer isso no exemplo de comportamento, instrução formal, leitura, aplicações criativas, experiências criativas, experiências próprias, experiências de vida sua, de outras pessoas. Você pode contar isso para seu filho. Você pode esclarecer as próprias experiências do seu filho. A disciplina, ou seja, fazer aquilo ali todos os dias, né? Ter uma leitura, ter uma busca pelo Senhor, louvor ao Senhor todos os dias.
e a combinação de todos esses métodos ou de um outro método que você acha que vai funcionar melhor com o seu filho. Então, ele é um livro que, além dele explicar muito, dele mostrar pesquisas reais, ele também dá direcionamentos, o que eu achei muito legal. Fala também sobre a posição da igreja dentro dessa esfera de criar vencedores espirituais. Qual é a responsabilidade da igreja? Como ela pode agir? Né? O que ela pode fazer? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. O que ela pode fazer e como isso pode estar sendo feito. Ele dá um direcionamento extremamente detalhado. Ele fala sobre igrejas com ministérios infantis altamente eficazes, o que essas igrejas fazem, quais são os métodos, quais são os princípios, qual é a metodologia que ela usa, como ela chegou naquele ponto, quais são os pontos. E uma também das coisas que eu achei muito interessante é a questão da oração, né? É orar pela criança, pela vida espiritual da criança, orar pelos pais dessa criança, para que, sabe, eu tenho uma filha e todos os dias eu oro para que eu seja uma mãe, sabe, segundo o coração de Deus, para que eu consiga ensiná-la no caminho certo, para que eu consiga ensiná-la a ser gentil, a ser amorosa, a ter um coração ardente por Deus, a entender as leis de Deus e amar as leis de Deus, a amar Deus, sabe, seguir realmente todos os dias. Eu oro todos os dias por isso, para que meu marido também seja esse pai, para que todas as pessoas que estejam envolvidas na vida da minha filha tenham isso, sabe, sejam direcionados realmente por Deus. E aqui fala que a oração, ela não é só para a criança, entende? A criança sim precisa de oração diretamente para ela, direcionada para ela, mas as pessoas que lidam com essa criança também. Então, os trabalhadores da escolinha da igreja, você precisa orar pela vida deles, você precisa orar pela bênção na vida deles, pela mão de Deus na vida deles, pedindo a mão de Deus, Senhor, esteja com eles, direcione, dê sabedoria, sabe? Para que ela consiga ver o que Deus está falando para ela e direcionar a criança conforme o que Deus está falando, mostrando para ser feito. E eu vou também ler aqui, olha, eu vou ler mesmo, porque é muita coisa. Quais são os princípios, né? As coisas os aspectos similares entre igrejas com o ministério infantil altamente eficazes fazem. Priorizar os princípios incutidos em cada história bíblica e a sua aplicabilidade, levando em consideração a idade das crianças. Ou seja, não adianta chegar lá, contar a história de Samuel e achar que a criança entendeu por ela mesma e ponto. Mostra o que está por trás disso. Mostra o princípio bíblico por trás dessa história e faça isso conforme a idade da criança, conforme o entendimento da criança consegue absorver. Não adianta eu falar com a minha filha que tem 2 anos contando uma historinha para ela, falando como eu estou falando com você aqui agora, porque vai ser só um blá blá blá, ela não entende. Da mesma forma que não adianta eu chegar falando para ela que Deus falou Samuel, Samuel, para uma criança de 10 anos, a criança vai achar tipo, nossa, nada a ver, né? Tipo, não tô me conectando com você, nem com essa história, nem com a sua linguagem. Não estou entendendo o que você tá querendo passar. Tá achando que eu sou uma criancinha, entendeu? Já tenho ali uma ideia do que você tá falando. Você pode falar normal comigo. Então, faça isso de acordo com o que a criança consiga entender. Não faça isso de qualquer jeito. Seja realmente, pense como essa criança vai entender o que eu tô falando. E fale dessa forma, fale a mesma língua. Mostre também a aplicabilidade, né? Então você vai mostrar como aquela história aplica-se no dia a dia de hoje, no dia a dia da criança. Outro ponto, metas a longo prazo. Ele mostra o quanto você precisa fazer uma metodologia de ensino a longo prazo, né? Não é só ali do mês. Esse mês a gente vai falar sobre a história de tal. Mês que vem vai ser só tal. Não, faça ali ao longo do ano, né? Tipo, dentro de um ano. O que a criança precisa aprender? Você precisa separar isso, setorizar isso, organizar isso por ano, né? Tudo ali que ela precisa aprender no ano. E ao longo, exemplo, de 10, 12, 18 anos. Para que aquilo ali seja uma linha, né? Um direcionamento para você mesmo e para que você consiga fazer com que a criança realmente aprenda as coisas. A evolução da criança em ministérios. O envolvimento da criança em ministérios da igreja, ou seja, sua criança está lá, ela faz parte do ministério infantil porque ela está indo para o ministério infantil receber instrução. Mas aí ela vai ficar com aquele aspecto de eu vou para a igreja, eu aprendo, eu recebo
e vou embora. E o que você acha que você está criando ali na cabeça da criança? A criança, ela precisa entender que a igreja é um lugar de dar e de receber. Primeiro dar do que receber, né? A gente mais dá do que recebe ali. Quando você vai para a igreja, quando você tem ali uma vida cristã, o maior intuito é você, além de receber bênçãos, o maior intuito é você abençoar a vida de outras pessoas, é você ser um pouco de Deus aqui nesse mundo. Então você não pode ficar com aquele aspecto de que a criança só vai lá para receber. Então coloque ela no ministério, sabe, que vai visitar pessoas, que visite orfanato, que visite pessoas doentes, ou que participe, sei lá, da limpeza ou da organização, de qualquer coisa, gente, mas faça com que a criança tenha aquele sentimento de trabalho dentro da igreja também, para que ela desenvolva esse aspecto cristão, de fato, entendeu? Que é essa troca. O último ponto é o treinamento da equipe, direcionando segundo os seus dons. Então, você não vai pegar qualquer pessoa que está disposta a trabalhar na igreja e vai colocar no ministério infantil. Você vai pegar uma pessoa que se voluntariou para trabalhar na igreja, que se voluntariou para o ministério infantil, e vai conversar com ela e vai ver quais são os dons dela, quais são as facilidades dela, e vai direcionar aquilo para aquele ambiente, né, para dentro ali do seu cronograma, da sua organização, dentro dos conteúdos a serem passados. E assim você vai fazer com que a pessoa se mantenha, com que a pessoa consiga passar tudo que tem que ser passado de uma forma muito mais clara, e que as crianças também gostem mais, que tanto a pessoa que está trabalhando curta o processo, curta estar ali trabalhando com as crianças e com aquele assunto, tanto as crianças também curtam a pessoa que está ali trabalhando com eles. Então você vai direcionar: ah, mas eu não tenho. Ora para Deus mandar alguém, ora para Deus mandar um voluntário, ora para Deus botar no coração de alguém que seria perfeito para aquela situação, para que ela se manifeste e fale com você, né? Chame ali o pastor, chame quem está ali de frente para a igreja, do Ministério Infantil da igreja, para que ela de fato, sabe, Deus ele arruma as provisões pra gente, ele dá as provisões pra gente, da mesma forma que ele direciona. Se você orar, se você pedir, souber pedir, Deus vai dar, né? Em Tiago fala isso. Outro ponto, gente, muito legal mesmo, é a questão de avaliações. Na hora que eu li, eu não tava entendendo nada. Aí quando começou a explicação, fez todo sentido. Vou contar a história pra vocês. Essa nem anotei, tá só no livro mesmo, mas eu lembro. Exemplo, vou botar eu, Sabrina. Botei minha filha, Sara, maravilhosa Sara, na escola. E eu chego lá no final do ano, primeiro ano, eu super animada para saber como Sara está. E a professora maravilhosa, fofinha, guti, né? Muito empenhada, parece realmente que ama as crianças, ama o que faz. Tá lá explicando sobre a Sara. Sara é maravilhosa, Sara é incrível, Sara canta, Sara fala, Sara responde, Sara tá sempre com o livrinho dela, o caderninho dela embaixo do braço. Sara é muito aplicada. Ai, que bom! Então, e aí? Como estão as notas dela? Nota? Não tem nota. Não, mas a Sara tá indo bem. Tá, ok. Não tem nota, mas como é que você avalia se ela tá aprendendo o que você passou ou não? Como eu avalio? Bom, eu estou dando o melhor de mim. Eu tô me empenhando muito, e eu vejo que a Sara, ela é inteligente, ela tá entendendo, ela tá aprendendo. Mas como você tá vendo que ela tá aprendendo? Eu vejo, conversando. Então você tem notas de testes de prova. Não. Testes de sala de aula? Não. Mas ela tá indo bem. Como assim minha filha tá indo bem só porque tá falando, cantando, participando? E com o caderno embaixo do braço, com o livro embaixo do braço. Entendeu? Mas, geralmente, nos ministérios infantis, as crianças estão indo bem, simplesmente porque estão frequentando, não estão faltando e estão levando a Bíblia. Gente, isso não é o suficiente, tem que avaliar. A criança está entendendo o conceito da história, está entendendo os princípios da história, ela está entendendo quais são as leis de Deus, sabe? As principais leis e todas as outras. Como você sabe que ela entendeu se você não está fazendo perguntas, se você não tem ali um teste para fazer essa avaliação? E eu achei interessantíssimo. Uma das coisas que me preocupou muito, porque assim, quando eu leio a Bíblia, gente, eu leio para mim. E, gente, da mesma forma que eu leio a Bíblia, né, que eu leio para mim, não para os outros,
Eu leio também todos os livros, né? Então, assim, quando eu leio na Bíblia algo falando sobre a língua, o poder da língua, eu não tento achar aquilo em outra pessoa. Você tá entendendo? Porque acho que a primeira coisa que a nossa cabeça faz é: fulano não cuida da língua, fulano fala demais, fulano fala de menos. E eu já tento buscar isso pra mim, porque eu preciso me melhorar, entendeu? Eu não posso ficar lendo a Bíblia pra julgar os outros, eu preciso julgar a mim e melhorar a mim, porque é o que eu tenho a condição de fazer, o poder de fazer, com o outro eu não tenho. Da mesma forma é com relação ao livro aqui. Então, aqui fala, gente, que a visão que os pais têm do desenvolvimento das crianças, da suficiência do que eles estão fazendo com as crianças, do que as crianças estão recebendo em casa, no ministério infantil, dentro de uma igreja, etc., é muito diferente do que realmente é. Diferente para mais. Então, assim, eles acham que o que eles estão fazendo é suficiente, mas não é. Eles acham que o fato de eles estarem levando as crianças apenas no domingo é o suficiente. Não é. Eles acham que os filhos realmente amam a Deus e são convertidos. Não são. Na maioria das vezes não são. Eles estão indo, mas eles não entenderam nada, entendeu? Da mesma forma, é a questão também do ministério infantil. Às vezes acha que está fazendo um bom trabalho, mas na verdade não está fazendo um trabalho suficiente, sabe? Satisfatório de fato. Então eu fico pensando, cara, eu como mãe, eu não posso cair nessa de achar que eu tô indo bem por estar fazendo o mínimo, por estar fazendo o básico ou por estar fazendo mais do que o coleguinha do lado tá fazendo, né? Porque olhando à nossa volta, a gente vê várias mães e vários pais, vários tios e várias tias, todo mundo, né? E a gente acaba se comparando. E a gente se compara sempre com o frio. E a gente que tá morno acha que tá ótimo. Não, a gente tem que buscar ser realmente o que a gente tem que ser, que é imagem e semelhança de Deus. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada mais ou menos. Deus é perfeito, a gente tem que buscar ser, por mais que a gente nunca consiga, né? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, a gente nunca vai conseguir ser exatamente como Deus, mas a gente precisa buscar. Então aqui fala, se vocês lerem a pesquisa, gente, sério, eu paguei acho que foi 10 ou 15 reais nesse livro. Se vocês verem as pesquisas, vocês vão cair para trás. Porque as perguntas também me fizeram refletir muito. Eu não anotei nenhuma aqui agora e também não vou pegar porque senão vai ficar muito grande. Mas é isso. Tenha também um ponto de avaliação para você mesmo, como pai e mãe, para saber se você está indo bem ou não. Bom, esse é um livro que eu gostei muito. Eu espero que você aí leia e que você, Sabrina do Futuro, releia. Para você que trabalha com crianças ou que tem muito contato com crianças, eu indico